E você, Augusto? Você entrou, você falou, vou fazer ciências contábeis e aí primeiro emprego. Primeiro emprego foi um estágio na Rect e o meu pai era consultor de custos. Então, antes de trabalhar, eu visitava umas empresas e aí eu achei aquilo legal, achei bem dinâmico. E quando eu fui fazer essa entrevista na Rect, eles falaram, a gente tem 2 vagas, uma era em custos. Aí eu falei, eu prefiro a de custos, né? Eu vou dar orgulho pro meu pai, né, sim. cara? E aí, no final, ela falou, eu acho que você vai ser escolhido, porque tem 3 candidatos e 2 vagas, então... Dá bem. então, escolhe aí qual vaga você quer, foi mais ou menos isso, sabe? Mas assim, gostei demais. Mesmo o meu estágio estava muito interessante e algo assim que eu sempre pensava, como era um estágio e eu gostava da empresa, eu queria ficar lá, eu falava... eu tenho que fazer algo com que eu me torne, assim, essencial, ou que as pessoas falem, meu, tem que efetivar esse cara, porque o que ele faz diferença aqui. Na cabeça de estagiário ali, você conseguiria fazer isso, mas é uma visão certa. Vamos ter essa ambição logo, né? Exato, e acabou dando muito certo, porque quando foi completar 1 ano de estágio, eu falei, 1 ano, acho que como estagiário tá bom, eu queria ver se tem a possibilidade de eu ser efetivado, senão vou buscar outra coisa. Aí eles falaram, não tem vaga na área de custos, só que tem uma vaga em folha de pagamento. Nada a ver, né? Eu gostava, com custos eu tinha contato com o pessoal de marketing, o pessoal da fábrica, calcular custos de novos produtos. Sim. Se eu fosse pra folha, ia ficar fazendo um trabalho muito operacional. Sim. Aí eu falei, então... De network, né? Não, já conheci a galera também. Né? E era uma história meio bizarra, assim, eles, a gente vai mandar a fulana embora, e aí você entra no lugar dela, eu falei, por que eu vou deixar mandarem uma pessoa embora pra ir pra um lugar que eu não quero, sabe? Sim. Augusto, conta pra nós como foi estudar na Finlândia. Bom, Chico, foi uma experiência muito legal. E como é que eu tomei essa decisão, né? Porque pouca gente decide por conta própria estudar na Finlândia. Era o sol da meia-noite. Além do sol da meia-noite, da aurora boreal, boa, das loiras pálidas que a gente estava conversando antes. O que acontece? Eu queria ir para um lugar diferente, ter uma experiência diferente, tanto acadêmica quanto cultural também. E a FEA, que era a faculdade da USP que a gente estudava, tem convênios com universidades no mundo todo. A grande maioria das pessoas opta para ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra. E quando eu vi o catálogo de universidades parceiras, eu vi que as mais distantes estavam na Suécia e na Finlândia. Então eu me apliquei para os 2 e fui para a Finlândia, para uma cidade chamada Turku, no sul da Finlândia. Mesmo sendo no sul, chegou a fazer ali menos 27. Nossa. Uma época. Não consigo imaginar menos 27. É bizarro. Eu peguei o verão, felizmente, e peguei o inverno também. Menos 27 dói a orelha. Não, dói a garganta por dentro. Dói o cérebro. Só que, assim, é uma universidade que recebe muitos estudantes estrangeiros europeus, então eles recebem muito bem, tem uma estrutura para receber, então é muito fácil fazer amigos, morar num prédio só com estrangeiros. No meu prédio eram 36 mini apartamentos, acho que pessoas de 20 nacionalidades diferentes morando naquele mesmo prédio, a gente dividia a cozinha, e a experiência é muito boa porque aqui a gente tem um currículo muito travado. Lá eu estudava principalmente na faculdade de finanças, estudava International Finance, mas eu podia fazer cursos na Universidade de Educação, por exemplo, Faculdade de Educação, fazer um curso de Intercultural Communication, comunicação intercultural, cursos de gestão de pequenas e médias empresas, gestão ambiental, que pouco se falava, aqui a gente falava bastante de responsabilidade social, mas de ambiental não tinha nada, então pude fazer cursos que saíam um pouco do leque, né, que eu tinha aqui no Brasil. Mas para mim o que mais valeu a pena foram essas amizades e o contato que eu tive com pessoas do mundo inteiro. E estudar em inglês. Porque lá na Finlândia, claro, eles têm cursos em finlandês, mas metade de todas as matérias são em inglês. E lá todo mundo fala. E isso ajudou bastante também a desenvolver o meu inglês acadêmico, que depois virou profissional, e para dar continuidade na minha carreira, né? Mas, eu optei por ir para lá por ser um lugar mais diferente, que eu tinha acesso.